Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação do Freaker27. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de sugerir um tema de vídeo sobre a inflação e seus efeitos nos relacionamentos atuais, somados a uma política de empobrecimento do homem e enriquecimento da mulher com base na transferência de renda e como fazer para nos proteger deste sistema. Obrigado pela atenção. E Freaker27, eu que agradeço a doação e o assunto de vídeo. Muito obrigado a isso, ajuda demais o canal a permanecer gratuito a todos os homens e continuar rodando, já que a maioria do conteúdo aqui nem é monetizado, né? Na verdade, ele tem a tal da monetização limitada porque o YouTube julga que tem discurso de ódio, ou sei lá. Nem eu sei direito como é que essas políticas do YouTube funcionam. Mas lembrando a vocês, senhores, que se quiserem sugerir um tema de vídeo e apoiar o conteúdo, e também ganhar um cargo vitalício que dá acesso a conteúdos antecipados no meu servidor do Discord. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês também podem apoiar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações do canal, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E vamos a esse assunto, né? Eu acabei fazendo um vídeo um pouco mais complexo sobre esse tema aqui da doação do Freaker27, que ficou com 34 minutos, e eu acabei fazendo uma introdução meio longa a respeito de como o Estado realmente funciona, como ele imprime dinheiro e como ele usa esse dinheiro para manter a população sob controle, né? Esse vídeo eu decidi deixar para membros, tá? Porque eu acabei saindo um pouco do foco ali, que são os relacionamentos, né? As relações entre homens e mulheres. E acabei não falando tanto da política de empobrecimento masculino e de enriquecimento feminino. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo junto com vários outros vídeos aqui do canal, não só desse, mas desde o primeiro que eu tive no YouTube, né? Há 3, 4 anos atrás, junto com a pesada e famigerada live da Dogpill, a live que eu fiz com o Raccoon, Kodami e Yanni, as lives que eu fiz com o Renato 38, considerem então se tornar membros do canal aí no nível conteúdos antecipados, que vocês têm acesso aí a todos esses vídeos. Mas enfim, dando uma pequena introdução de como o Estado realmente funciona, ele decide basicamente o valor do dinheiro ligando ou desligando a impressora, né? E no nosso país, a impressora está sempre ligada praticamente porque eles precisam manter a inflação alta, porque a política econômica do nosso país é anti-investimento, é anti-poupança. Porque com a inflação alta, quem é que vai investir, quem é que vai poupar? Como é que você vai poupar R$1.000 se no ano seguinte seu R$1.000 vai valer o que vale hoje R$800, R$500? Então isso leva o brasileiro a ter um estímulo de gastar mais, né? De ser mais imediatista. E a gente sabe muito bem que é regra em todo mundo que os homens produzem mais riqueza. Então, se eles moram num país onde o estímulo é ser imediatista, qual é o prazer mais imediato e mais forte que um homem pode ter? Sexo, né? Companhia feminina, validação feminina e coisas do gênero. O Trunks do Futuro ele até citou isso em alguns momentos, né? Que o Brasil, por ele ser um país pobre, o homem ele não tem tanta grana para investir em hobbies, como por exemplo nos Estados Unidos e na Europa, né? Nos países ricos da Europa. Lá um adolescente de 15, 16 anos trabalhando meio período depois da escola no McDonald's ganha R$5.000, o equivalente a R$5.000 aqui, né? Que é $1.000. Então ele tem muito poder de compra e pode investir em hobbies e não focar tanto em mulher, entendeu? Um homem pode investir em armas, por exemplo, que é uma coisa bem masculina e lá é liberado. Pode investir em carros, videogames e tudo mais e não ficar tão ávido assim pela atenção feminina. Aqui no Brasil e na América Latina em geral, isso é muito comum na América Latina porque a América Latina é pobre, o homem ele não tem muito no que investir, então ele acaba virando mangina, né? E aí acaba também criando uma cultura de manginismo. E aí de transição de renda também, né? Homem pagando mulher, dando dinheiro para mulher. E isso tudo pode ser traçado até a inflação, né? Como o nosso país ele é inadimplente, como ele é irresponsável financeiramente, desde as bases políticas, desde o Banco Central até os estímulos que são dados à população. Até a educação financeira da população, se é que existe alguma, né? No nosso país, por exemplo, também existe o estímulo de ser vagabundo, como diz o Renato Amoedo, né? A inadimplência no Brasil não é crime. Você pode pegar um empréstimo de 15 mil no Nubank, não pagar, deixar a dívida caducar ou fazer uma negociação, né, com o banco 1 ano ou 2 depois para pagar só uma fração dessa dívida. Eu já vi cara que devia 30 mil no banco, pagar R$500 para quitar a dívida. E veja, como é que o banco não toma prejuízo nisso aí? Simples, deixando os juros muito altos. Então quem paga é o cidadão honesto, aquele que quita as suas dívidas, que honra com as suas dívidas. Por isso que se você pega um empréstimo de R$1.000, às vezes você tem que devolver mais de R$2.000 para o banco, é mais que o dobro, às vezes quase o triplo. Então você está pagando por 3 inadimplentes aí, né?
Sem falar que o banco, ele sabe como a inflação funciona, né? Ele sabe que os R$ 1.000 que ele entregou a você 2, 3 anos atrás, compram hoje o que, sei lá, R$ 500 compram, às vezes até menos. Então ele não se importa de você pagar uma fração do que você devia para fazer você achar que levou vantagem, né? Usando a mentalidade do hi-hi, levei vantagem do brasileiro contra ele mesmo. Sendo que o valor de compra que você está devolvendo para o banco é muito parecido com o que você pediu emprestado há alguns anos atrás. Por conta do quê? Da inflação. Então perceba que esses comportamentos já estão incrustados na nossa base financeira, né? E já estimula o quê? Uma espécie de banditismo, né? Um mau caratismo realmente, que estimula também a criação de bandidos, velho. Não tem outra palavra para explicar. Eu diria que isso, além de expandir a base monetária, que é importante para o assunto desse vídeo, também aumenta a hibristofilia, né? Porque, de fato, quem é mais descarado nesse país leva mais vantagem. E levar vantagem, ter mais sucesso, acaba crescendo os olhos da hipergamia, né? E se vocês não sabem, hibristofilia é atração por crimes, principalmente crimes violentos, né? Então, o cara que leva muita vantagem nesse país, ele costuma ser mais atraente mesmo. E a economia de um lugar, cara, determina e muito a atração ali, né? Determina e muito a lógica de relacionamentos, simplesmente porque mulheres tendem a fluir para homens que têm mais recursos. E veja só o que é engraçado. No nosso país, a atração negociada está sempre a todo vapor. Por quê? Porque o nosso país é um país de estética defasada, né? O nosso não é um país muito bonito. E veja, a atração negociada ela existe, tá? A gente pode chamar de atração por bens materiais. Eu tenho discordância com a tal da atração genuína. Eu não acho que a atração física é uma atração genuína. A atração pelo corpo ou pelo rosto de uma pessoa é necessariamente genuína. Eu tenho uma discordância com esse adjetivo aí e com a ideia de que a atração genuína de alguma forma vale mais que a atração negociada. Isso denota, na minha opinião, aí uma carência do cara, né, que acredita talvez num tipo de amor romântico, né, e acha que a atração pela aparência vale mais. É mais verdadeira, é mais honrosa, tem um efeito moral maior, né? Para mim isso é investimento emocional demais na coisa. Essas duas atrações têm o mesmo valor e tecnicamente também são uma negociação, né? Elas são sempre uma troca. Então o que eu chamo de atração negociada é atração por bens materiais, de fato. Então a gente percebe que aqui na América Latina, né? Essa coisa da atração por bens materiais é quase que cultural, não é à toa que muitos relacionamentos com gringos acontecem para conseguir sair desses países, né? O famoso casamento pelo green card. Só que aí é que está também, né? Por conta da expansão da base monetária, o nosso dinheiro basicamente não vale nada, tanto aqui dentro quanto lá fora, principalmente lá fora. O que é necessário ganhar para manter o poder de compra nesse país é muito progressivamente alto. Quer dizer que você tem que estar sempre ganhando mais e mais para manter o seu estilo de vida, tá? Dá para até calcular e matematizar isso, é daí que vem o conceito de inflação, né? A inflação, ela não é a declarada, tá? A declarada, ela tá super sob controle, ela tá em 2 dígitos, o que é um pouco perigoso, mas não é muito alarmante. Mas quando você vai no supermercado, você vê que tem coisa que dobra de preço em poucos meses. Então a inflação real, ela tá 80, 90, 100, 120% a depender do produto. E uma média, eu diria, e concordo com o Renato Amoedo, que ela tá 80% em média. Por ano, tá? Por ano. Então, meu irmão, pare para pensar, né? Pare para pensar. Um homem que está querendo se relacionar, um homem casadinho, um homem que quer manter ali o padrão de vida da primeira-dama, ele tem que estar sempre quebrando as costas, tomando chicotado no lombo para trabalhar mais e mais e mais e manter o interesse ali da dita cuja. E eu acho, né, que unindo isso também àquelas políticas de banditismo que a gente tem no nosso país, de inadimplência, de hihi, levei vantagem, isso estimula ainda mais a desonestidade, porque muitas vezes para você conseguir manter o seu padrão de vida, cara, você tem que fazer umas coisas à margem da lei ali, né, ou pelo menos moral ou eticamente questionáveis. E aqui no nosso país a gente também tem essa cultura anti-enriquecimento, né, a cultura da pobreza. As pessoas dizem, eu prefiro ser honesto e pobre do que desonesto e rico. Por que você não consegue ser honesto e rico ao mesmo tempo? Eu acho, inclusive, que o pobre ele tem mais propensão a ser desonesto, principalmente se ele tem família, dependentes e tal, porque se ele tiver numa situação ruim, cara, ele vai passar em cima de qualquer um, né, de tudo e de todos, para conseguir manter ali o seu padrão de vida e manter os seus dependentes sustentados. E tem também a ideia de que no nosso país, para você conseguir algum enriquecimento, você tem que ir por vias alternativas, né? Se é que vocês me entendem. Então realmente fica marcado no imaginário brasileiro que se um cara está conseguindo sucesso financeiro, ele provavelmente está fazendo alguma coisa, né? Tá vendendo droga, tá roubando, tá passando a perna em alguém, tá aplicando golpe.
Porque a gente pega pelos exemplos do banco, né? Os honestos pagam mais. Isso é tão comum da cultura brasileira que até na cultura do atraso a gente consegue perceber isso. Quem chega na hora, ou seja, quem está correto, acaba pagando, acaba sendo responsabilizado. Se você chega na hora marcada, a galera que chega mais tarde, né, que costuma ser a maioria, não é penalizada, e você fica ali penalizado esperando, né, o povo chegar. E, cara, isso tem uma aplicação direta e ativa na hipergamia, tá? Vocês podem perceber. A gente tem diversos fenômenos absurdos que você vê assim na internet que são hilários, tá? Que são cômicos, como, por exemplo, os fenômenos que o Cortes mostra bastante nos vídeos de humor dele, né? O fenômeno do chiconomy, o da economia feminina. Tem o fenômeno também do pelo menos uns vintinho, né? Aquele meme é muito bom, cara. O fenômeno do 20 mil eu compro só uma bolsa. E o que é mais engraçado é que isso sempre parte de mulheres que não são diferentes de nenhuma das outras, que estão pedindo a mesma coisa, e também não ganham tanto quanto elas exigem. A gente tem esses vídeos curtos de caras que andam na rua perguntando para as gurias completamente normais, sem nada de especial, quanto um homem tem que ganhar para namorar, às vezes não é nem casar com elas, tá? E elas estão falando 8 mil reais, 10 mil reais, 15, 20 mil reais. Daí o entrevistador pergunta para elas quanto elas ganham, né? E algumas estão dizendo 3 mil reais, né? Mas a maioria diz um salário mínimo, 2. Algumas têm a capadócia, tá? A capadócia de exigir um cara que ganha 5 dígitos, enquanto elas estão em estágio, tá? Ganhando menos que um salário mínimo. Algumas são estudantes, velho, estão sendo sustentadas pelos pais ou no máximo ganham uma bolsinha da faculdade. E aí os entrevistadores até questionam elas, falam assim, poxa, mas você não acha injusto você ganhar tão pouco e exigir tanto de um cara assim? E ela fala o seguinte, você perguntou namorar, casar. Tipo, pra namorar, casar, pra me tirar da minha situação, o cara tem que me oferecer mais, né? Ele tem que vir pra somar. Porque se for pra viver os dois na pobreza, eu não vou querer namorar o cara. Ou mesmo que seja um pouquinho melhor só do que eu, não vale a minha liberdade. E veja como isso é extremamente racional, né? Muitas vezes a gente atribui às mulheres uma irracionalidade, mas não. Eu acredito que elas são extremamente racionais. Porque, de fato, aí elas mostram que a coisa do relacionamento sério e duradouro não é uma coisa que as atrai, tá? Diferente dos homens. Então, quando os caras chegam com essa pergunta, quanto um homem tem que ganhar para ter um relacionamento duradouro com você, elas automaticamente põem o preço muito alto, porque o relacionamento em si, para elas, é um peso. É a mesma forma que o homem vê o trabalho, tá? É tão desprazeroso para o homem quanto o próprio trabalho. Então é como se eu chegasse para você na rua e perguntasse quanto você quer ganhar para trabalhar num emprego nível plataforma de petróleo. Tipo, a visão que elas têm do relacionamento é essa. É um emprego que as isola da vida social, as isola do famoso carrossel também, né? E as prende e as deixa em tédio num lugar isolado. Elas sentem realmente que o relacionamento tá limitando elas. Então elas pensam assim, esse é o preço da minha liberdade, entendeu? E é claro, o cara não pergunta isso, mas o cara também tem que ser mais alto que ela, né? Tem que ser bonitão e tal. Pelo simples fato de que o mero relacionamento para elas é uma negociação muito, muito ruim. Agora, veja só o que é engraçado. No passado, as mulheres elas queriam mais relacionamento, por quê? Porque a moeda era muito diferente, a economia no geral era muito diferente, o Estado ele não se metia tanto na vida financeira das pessoas, e a única forma de se construir riqueza e das mulheres realmente terem uma segurança para sua velhice era casando e tendo filhos. Hoje não. No passado, a previdência, cara, ela não existia. A previdência era ter filhos para sustentar você, como eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Hoje, isso não se aplica mais. É por isso que tem um monte de cara que ainda está com a mente em 1930, achando, por exemplo, que modelos de plataformas de conteúdo adulto, se é que vocês me entendem, né? Elas vão pagar na velhice porque elas não vão ter ninguém para cuidar dela e blá blá blá. Elas não precisam mais. É por isso que as mulheres hoje elas não estão tendo tantos filhos e tão, se quiserem, tá, por uma necessidade assim biológica, mesmo por um chamado natural, elas adotam animais de estimação, muito geralmente gatos, né? Ou então elas deixam assim para ter um filho, no máximo 2, um casalzinho assim depois dos 30. E aí o homem sem oportunidade, né, sem muitas opções, ele tem que oferecer os melhores anos da vida dele, que é quando ele está mais ou menos nessa idade aí, pelos piores anos da vida da mulher, que é quando ela já está mais no finalzinho da sua fertilidade. E tu percebe, por exemplo, no fenômeno Calvo do Campari aí, que os caras estão aceitando, estão acatando, não tem opção melhor, foi o que eu falei naquele vídeo, né? Se ele pudesse customizar a primeira-dama, ele customizava, ele diminuía uns 10 anos nela, tirava as tatuagens, provavelmente. Ele fazia dela uma waifu, né? Mas infelizmente isso não é possível, então ele teve que acatar. Foi a negociação. E essa acatação compulsória dos homens, né? Que exprime muito da situação dos relacionamentos hoje em dia. Tipo, homem pobre não é respeitado.
Ponto final. Homem pobre não é respeitado, né? E como os homens produzem a maior parte da riqueza, e a eles sempre foi atribuído essa questão do valor financeiro, né? Ou seja, o homem ele só é valorizado a partir do que ele produz ou representa, a gente pode explicar muito dessa degradação, desse desrespeito ao masculino, através até de propagandas políticas, inclusive do nosso Estado, que nós pagamos imposto para essas propagandas misândricas aí que passam na TV, ou mesmo propagandas da iniciativa privada, como aquela da Gillette, né? Ou destilação de ódio, de misandria padrão aí que a gente vê nas redes sociais. E como diz o Renato Amoedo, né, até uma frase da escola austríaca, me diga os incentivos que eu lhe digo os resultados. Isso é da teoria de praxeologia. Praxeologia é um estudo que tenta teorizar o comportamento e os desejos humanos a partir dos incentivos financeiros. Por exemplo, como uma pessoa vai se comportar se ela tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Como diz o Renato Amoedo também, e também é uma frase muito comum da escola austríaca, o dinheiro ele é um potencializador. Se você é uma pessoa essencialmente boa, com dinheiro você tende a ser melhor ainda, e se você é uma pessoa essencialmente má, você tende com dinheiro a ser pior ainda. É por isso que eu digo que essa transição de renda de homens para mulheres através do Estado, o feminismo e tudo mais, mostrou a verdadeira face feminina, né? É assim que elas são, pro bem ou pro mal. Veja, por exemplo, a altíssima taxa de divórcios que a gente tem. A maioria é iniciada pela parte feminina, né? E a motivação maior é o quê? Problemas financeiros dentro do relacionamento. Isso também explica a promiscuidade, por incrível que pareça. Através do próprio exemplo que eu citei aqui, né, dos entrevistadores de vídeos curtos, perguntando para as gurias na rua quanto um homem tem que ganhar para namorar ou casar com elas. Elas botam a régua muito lá em cima porque elas veem o relacionamento como uma limitação da liberdade delas. Elas veem como um trabalho mesmo, né, um fardo. E elas sabem muito bem que só 5% dos homens vai satisfazer realmente essas necessidades delas, em alguns casos até menos que isso. Mas elas não estão nem aí, elas preferem ficar sozinhas, elas estão muito bem sozinhas, na opinião delas. E é claro, enquanto ela está sozinha, ela está no carrossel, né? Você acha que ela vai ficar parada? Claro que não vai. Ela não vai ficar no seu quartinho de marfim, no topo da torre do relógio, esperando o seu príncipe encantado a resgatar, né? Ela vai descer para o salão de festas do castelo, com certeza. O Trunks do Futuro, ele até dizia assim, que a hipergamia, ela não tem muito contato com a realidade. Ele dizia, por exemplo, que depois que a gente passou pela pandemia aqui no nosso país, né, o sarrafo da hipergamia não baixou, continuou alto e muito pior, continuou aumentando, mesmo que todo mundo tenha ficado mais pobre. E como ele fazia parte da galera de classe média alta, da elite paulistana e tudo mais, ele ficava dizendo que, tipo, tem que botar no estilo Laranja Mecânica ali, né? Um vídeo de hipnose pra mulherada assistir, repetindo, Brasil é um país pobre, Brasil é um país pobre, Brasil é um país pobre. Mas nem isso funcionaria. Eu acho que a hipergamia, ela tem muito contato com a realidade sim, tá? Eu acredito que muitas dessas mulheres, elas sabem que vai ser muito raro ou até impossível, em muitos dos casos, encontrar o homem que elas querem. Mas elas simplesmente não vão se satisfazer com menos do que isso. E, sinceramente, eu admiro bastante isso nelas, né? Se tem uma coisa que eu admiro nas mulheres e acho que os homens deveriam fazer mais, é justamente bater o pé e dizer, eu não aceito menos do que isso, eu não vou barganhar com isso. Esse é o meu princípio, começa daqui, eu não vou me satisfazer com menos e acabou. Isso, ao meu ver, é um exemplo de nobreza, tá? E é muito mais nobre do que caras que ficam barganhando aí, né? Como, por exemplo, o nosso querido Calvo do Campari, que dizia tatuagem red flag, mais de 30 não, porque são os piores anos da vida dela. E acabou barganhando com uma parceira aí, né? Que é exatamente o que ele criticava, pra tu ver. E é aí que a economia também explica muito as traições, né? Se tu parar pra pensar. Porque pense, se a hipergamia ela tá exigindo um nível tão alto de homens, vai chegar um momento, em muitos casos, né, que o desespero pode bater, o relógio biológico vai apitar ali, né, e muitas vezes a mulher ela cede ao desejo de ou constituir família, ou ter filho, né, a pressão social, a ter um homem para apresentar, para mostrar e tudo mais. E aí ela, obviamente, com seus padrões altíssimos, vai ter que se contentar com um homem abaixo. E cara, pelo amor de Deus, né? A gente sabe muito bem o que é que acontece num relacionamento onde não há admiração da parte feminina para a masculina. Quando não há admiração, seja por qualquer motivo, às vezes o cara é até rico, mas ele perdeu a aparência física, ele perdeu o status social, ele não causa mais fortes emoções, a gente sabe muito bem o que é que acontece. Em alguns casos, né, o término ou o divórcio acontece antes do monkey branching, né, que é pular de galho em galho procurando um macho melhor. Mas às vezes não há nem a decência de terminar com um cara antes de procurar um outro macho. Aí já sabe, é enfeite na testa. Porque o pensamento é aquele, né? Não, eu não posso dispensar esse meu atual aqui porque eu não sei se vai dar certo com um amante.
Ou simplesmente o fato de que, meu atual é um bom provedor, mas ele já não me atrai mais, ele não causa mais fortes emoções, ele não é bom de cama, sei lá. Tudo pode ser traçado, até os incentivos econômicos. Tu pode perceber, né? Cara, pra você ter uma ideia, os incentivos econômicos eles conseguem explicar até a distribuição de beleza na nossa sociedade. Desde que o mundo é mundo, tá? Os ricos, eles basicamente cooptavam as plebeias bonitas para os seus ambientes, ou até mesmo os seus haréns, né? O Vegeta do Presente, se não me engano, o finado Vegeta do Presente, que agora está no canal O Nômade Brasileiro, né? Mostrou a sua identidade aí, é conhecido como Caio. Ele fez um vídeo, que infelizmente agora está apagado, mas que ele falou sobre a cultura dos palácios, né? Porque o castelo, ele é a construção ali, né? O palácio, ele é tudo que está dentro das paredes. E sempre teve toda uma sociedade à parte ali, ao redor daquelas paredes, tá? Muito distante da plebe. Então o palácio ele era uma cidade à parte da cidade dos plebeus. E a cidade dos plebeus muitas vezes mantinha o palácio com suprimentos, né? Então entrava carroças ali só com os melhores bens, né? Com os melhores vinhos, as melhores comidas. E quem vivia ali eram os nobres, tá? Todas essas castas aí, duques, arqueduques, barões e etc. E esses homens, obviamente, mandavam seus súditos ali, seus soldados do palácio e tal, para ficar sempre de olho nas novinhas bonitinhas da plebe. E aí o que acontecia com elas? Elas eram cooptadas para o palácio e iam viver gostoso lá dentro, se casar provavelmente com um cara rico. E daí surgem esses contos românticos aí da Disney, né? Como, por exemplo, o da Cinderela, ou da Gata Borralheira, né? Onde que é uma mulher assim de muita beleza, porém de nenhum status social, que simplesmente é escolhida por um príncipe. E isso é tão comum da nossa cultura humana, tá? Que isso está incrustado na mente de todas as mulheres, elas sonham com isso. Não é à toa que elas são muito mais focadas em estética, né? Elas estão sempre tentando melhorar a própria estética, porque esse é o valor de barganha principal delas. E é claro, se você fica cooptando as mulheres mais bonitas da plebe para se reproduzir com os mais ricos, isso gera beleza entre os ricos, e é por isso que os ricos tendem a ser mais bonitos. É claro, hoje em dia isso tem a ver também com processos estéticos, por conta da tecnologia, mas no passado tinha muito mais a ver com esse processo de cooptação das mulheres plebeias bonitas. E uma coisa que o Trunks falou também a respeito dos incentivos financeiros dos relacionamentos é aquela frase do Nelson Rodrigues, né? O dinheiro compra até o amor verdadeiro. Porque o Nelson Rodrigues disse o seguinte: é mais fácil você se apaixonar pelo mesmo cara estando com ele numa viagem de primeira classe de avião para Paris ou dentro de um carro sem ar-condicionado, no engarrafamento, sei lá, da Avenida Brasil em direção à praia. Pois é, né, meu parceiro? O dinheiro ele não é só um desempatador ali de critérios. Ele também é um critério que muitas vezes é determinante. Às vezes, um cara menos bonito e mais rico pode levar, entre aspas, a melhor, né? Ainda mais no Brasil, onde a estética ela é bem defasada, principalmente a estética masculina. E tem uma coisa também que o Trunks do Futuro falou uma vez, é que o dinheiro ele consegue muitas vezes comprar algum tipo de, ou algum nível de tranquilidade e estabilidade no relacionamento. Ele usou, por exemplo, o caso das casas grandes, né? Que um casal que ele tem uma grana para comprar uma casa maior, isso dá espaço para o casal espairecer no momento de uma briga, né? Quando a casa é muito pequena, ela é muito compacta, o casal ele tem que se aturar por muito tempo e meio que nenhum dos dois gosta muito disso, né? Uma casa grande, por exemplo, com um quintal para a mulher, porque a mulher gosta muito de planta, e uma garagem para o homem, que o homem gosta muito de ferramenta e tal, pode fazer com que uma briga seja apaziguada com o tempo e com a distância. Ou mesmo um casal que ele tem grana para aplicar nos seus próprios hobbies, né? O homem vai, faz seus hobbies, a mulher vai, faz os hobbies dela. Eles conseguem ter mais tempo para si e recarregar suas energias emocionais, vamos botar assim, né? E até desenvolver uma pequena saudade ali no fim do dia, enquanto eles estão, obviamente, focando nos seus hobbies ou no seu trabalho, seja lá o que for. Mas, bom, o problema disso a gente já sabe, né? O problema é que existem muitos incentivos legais e políticos para o homem ser saqueado no relacionamento. Pensão, divisão de bens, né, falsas acusações. Não é à toa que eu acho que as 5 ou 10 primeiras mulheres mais ricas do mundo ficaram ricas pelo processo de divórcio, né? A ex do Jeff Bezos é uma das mais ricas do mundo. A Melinda Gates, né, a ex do Bill Gates. Eu acho que só a décima primeira que vai ser uma mulher que realmente foi empreendedora. E aí tu vê como isso é engraçado, né? Um outro incentivo financeiro para, enfim, todas as coisas que a gente observa na nossa sociedade, que é o fato de que
pensão e separação de bens e tal tira a responsabilidade da mulher de escolher um bom homem, um homem funcional para si, e também tira a responsabilidade dela de ser uma boa esposa para manter aquele homem em casa, ou meramente ter disciplina e maturidade de saber que nem tudo é as mil maravilhas. O relacionamento não vai ser gostoso 100% do tempo. Unindo isso ao divórcio sem culpa, a gente entende porque uma das motivações maiores para o divórcio que as mulheres iniciam mais é também o famoso esfriamento do relacionamento, né? Basicamente, não estou sentindo mais fortes emoções. Então ela pediu divórcio por qualquer motivo e ainda levar a maior parte dos bens do cara no processo, os filhos e ainda ganhar pensão, cara, é um grande recompensador para ela buscar prazeres imediatos, né? É igualzinho o que se faz com uma moeda hoje em dia. Com o dólar valendo R$ 5,40, tu vai poupar? Pensando agora como um afegão brasileiro médio, né? Não, cara, o brasileiro médio instintivamente sabe que ano que vem o dinheiro que ele tem na mão não vai valer nada. Então é melhor que ele gaste tudo no fim de semana mesmo, com churrasco, bebida e sacanagem. E aí ele vai gastar essa grana com o quê? Vai chamar um monte de mulher, vai dar dinheiro pra elas, vai pra casa das primas. Homem gosta muito de relacionamento, gosta muito de validação de seu provedor. Então ele pode ter uma fixa ali que ele sustenta. Conheço vários caras assim, principalmente boomer, tá? Boomer adora isso, não é à toa que eles são os maiores assinantes de plataformas de conteúdo adulto aí, né, de modelos, né, tipo Privacy e OnlyFans. Eles adoram seus provedorizões. E aí tu percebe que esses estímulos aí que são dados acabam vitimizando até as próprias crianças, né? Elas muitas vezes são instrumentalizadas como produto de alienação parental para ganhar mais pensão. Elas ficam nessa guerra de custódia ou de atenção entre o pai e a mãe, né? E, cara, eu tô falando, é muito, muito raro tu ver um indivíduo que presenciou a separação dos seus pais antes dos 18, 21 anos, antes de ter uma maturidade emocional desenvolvida, não ter um problema psicológico, tá? Porque, assim, beleza que o casal já nem se toca mais, né? Os pais ali já não se gostam mais, mas até certa idade é importante que, pelo bem da criança, eles se aturem e mostrem ter um relacionamento funcional, pelo menos para os próprios filhos, né? Para evitar esse tipo de coisa. Até o guri, sei lá, desenvolver a maturidade para saber que acabou. Para saber que o casamento ele não é esse conto de fadas e que, às vezes, é só um contrato, uma negociação entre duas pessoas fazendo sacrifícios pelo bem da próxima geração. E é isso que muitas pessoas não entendem hoje ainda, cara. Acham que essa coisa romântica de amor pro resto da vida e vamos crescer juntos. Você é minha alma gêmea, metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Essa coisa romântica, infantil, que tem até adulto pensando assim, tá? Adulto de 25, 30, 35, 40, 45 anos, até velho. É bizarra essa engenharia social e essa manipulação cultural que foi feita em cima das gerações boomer pra frente. É bizarro. Relacionamentos não são pra serem assim, tá? São negociações temporárias, nunca são pra vida toda. Quando são pra vida toda, são exceção. E por conta de uma necessidade, não tem nada a ver com sentimento e emoções envolvidas, nada idílico. E é por isso que as pessoas não se relacionam tanto mais, porque elas não estão tendo a visão realista dos relacionamentos. Elas querem sentir tudo ao mesmo tempo e de uma vez só, né? Elas querem que tudo seja perfeito e querem que as estrelas estejam alinhadas para que elas iniciem um relacionamento. Tem também os incentivos financeiros de que ter filho hoje é caríssimo. Os próprios tradicons, eles não estão conseguindo conservar a si mesmos, porque eles não conseguem ter mais de 2 filhos. Para você ter mais de 2 filhos, que é o mínimo necessário para você conservar a sua linhagem, né? Porque você tem 2 ali, um para a mãe, um para o pai e um de reserva caso, sei lá, alguma coisa aconteça, um não queira se reproduzir, seja infértil, acabe não conseguindo se reproduzir ou por, sei lá, porque aconteceu uma fatalidade ou qualquer outro motivo. Então, para você conservar a sua linhagem, você tem que ter no mínimo 3 filhos. Caraca, pra tu ter 3 filhos nesse país, irmão, tu tem que ganhar pelo menos uns 15, 20 mil reais por mês. Isso com qualidade, tá? No nível tradicional conservador, porque tu não vai deixar teu filho numa escola pública. Tu vai ter que botar eles numa escola tradicional. Escolas tradicionais costumam ser cara, tá? Putz, tem uma escola aqui muito tradicional na minha cidade, que é um convento de freiras. Parece um castelo gótico que tem aqui no morrinho aqui na minha cidade. É até cartão postal da cidade. E, meu irmão, a mensalidade é quase 2 mil reais, tá? Fora os livros, fora fardamento, fora os extracurriculares, né? Sem falar que se você é tradicional conservador, de fato, tu não vai pagar babá, né? Tu vai botar tua esposa para cuidar das crianças. E aí ela não vai poder trabalhar ou ela vai ter que trabalhar de casa. Aí o homem vai ter que ganhar a grana toda sozinha. Cara, não dá, tá? Não dá. Esse sonho tradicional conservador não dá para pelo menos 99% da população brasileira na situação financeira atual do nosso país. Não dá, cara. Tradicon tá se iludindo.
O cara não é nem conservador se ele não consegue conservar nem a si mesmo, né? Nem a sua própria linhagem genética. E quem irá pensar em ter herança, né, para passar para os filhos e garantir que eles tenham um início de vida fortuito para ajudar eles também a se reproduzirem e continuar passando a linhagem genética e conservando, né, esses princípios, esses valores, essa educação e esses recursos. Ah, não dá não. Para tu comprar uma terra hoje, dar para os teus filhos, uma casa, ou sei lá como meu avô fez para cada um dos seus 10 filhos, meu irmão, tu tem que gastar 800 mil pelo menos em cada um aí. Então, assim, esqueça tudo, tá? O Estado, ele destruiu a tua capacidade de ser tradicional conservador. A economia destruiu a sua capacidade real de ser tradicional conservador. Não adianta você ser um pé rapado, ir para a igreja, botar teus filhos em escola pública, né? Viver num cubículo com a sua amada, achando que vocês vão crescer juntos e vai conseguir manter o interesse, a disciplina e o sonho dela vivos enquanto você for pobre. É assim que o Estado ele destruiu o tradicional conservadorismo no Brasil, né? Através da manipulação da economia. Tu é pobre, tu não consegue conservar nem a si mesmo. E é aqui que vem a parte mais fácil do conteúdo inteiro, né? A pergunta do Freaker27 sobre como se proteger desse sistema. Muito simples. Não case, não coabite, não tenha filhos, siga seu próprio caminho e invista em Bitcoin. Invista não, né? Poupe em Bitcoin. Porque Bitcoin não é investimento, é poupança. É reserva de valor para o seu patrimônio. Eu já fiz vídeos sobre Bitcoin, já tem uns 4 ou 5 vídeos aí a respeito. Tem também o material aí do Renato Amoedo, né? Bitcoin Red Pill e Bitcoin Black Pill. Estão disponíveis gratuitamente, por incrível que pareça, no YouTube em formato de áudio. Então, até se você for analfabeto, dá para você ter acesso a esse conteúdo. Então, realmente não tem desculpa. Você aprende tudo ali, desde as bases teóricas do Bitcoin até como você criar sua carteira, comprar seu primeiro Bitcoin e trocar essa moeda que vale literalmente merda, que é o real, para uma moeda que vale alguma coisa. Certo, senhores? Eu acho que esse é o suficiente. Tem muita coisa que eu queria falar também. Cara, esse negócio de economia e relacionamento, nossa senhora. Dá um livro, tá? Dá um livro. Eu até escreveria, mas demoraria muito tempo e muita pesquisa para eu fazer. Eu precisaria de assessoria para isso. Eu também estava planejando falar como os boomers acabaram fazendo a economia se tornar o que se tornou hoje, né? O Estado se tornar o que se tornou hoje. Mas ia ficar muito mais longo. Eu vou recomendar a vocês aí o canal do Caio, né? Que era o antigo Vegeta do presente. Agora, o Nômade brasileiro. Ele fala muito bem sobre economia, sobre conflitos entre gerações. Ele fez um vídeo sobre boomers excelente, que eu adorei. Então vou deixar esse vídeo aqui na descrição e obviamente vai estar no canal dele. Lá vocês se inscrevam no canal do cara porque ele é parceiro. E o conteúdo dele é muito aliado com o meu e excelente, tá? Então, o Freaker27, mais uma vez, obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo aí. Obrigado a vocês, senhores, que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.